Olá, companheiros. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Que Deus, na sua infinita bondade, continue a nos abençoar a todos. Que nos fortaleça o propósito e o ânimo para continuarmos aprendendo no Evangelho do Cristo aquilo que precisamos para continuar na nossa jornada de evolução espiritual. Nos foi proposto que falássemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e falar sobre o item 14, que é desprendimento dos bens terrenos. A gente sempre gosta de começar as nossas conversas pelo título do que estamos estudando, até porque eles nos revelam já bastante o teor daquilo que vamos discutir e nos esclarece já de antemão aquilo que encontraremos pela frente. Quando Kardec coloca desprendimento dos bens terrenos, e ele coloca isso para ilustrar uma comunicação dada por Lacordaire em Constantina, 1863, em que Lacordaire dá algumas noções, alguns conselhos para que a gente possa se desprender dos bens terrenos. E a gente volta ao início da nossa conversa, quando nós falamos do título, desprendimento. Desprender significa deixar de estar preso, né? Deixar de ser escravo, ou deixar de estar fixado ou preso, como o nome já diz, né? A alguma coisa. Então, quando ele fala desprendimento, é sinal que nós estamos presos e precisamos desprender, ou seja, nos tirar essa amarra que nos prende aos bens terrenos. Desprendimento dos bens terrenos. Então Lacordaire começa dizendo: vem, meus irmãos, trazer-vos o meu óbolo, ou seja, a sua contribuição, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrais. E ele diz uma coisa: nós nos devemos uns aos outros. Então ele coloca que tanto nós, espíritos encarnados, quanto espíritos desencarnados, nos devemos uns aos outros, ou seja, estamos entrelaçados pelo amor, pelo desejo que todos nós progridamos e também por algum tipo de compromisso que temos nas duas esferas. Uma hora como espírito encarnado e outra hora como espíritos desencarnados. Ele fala: somente pela união sincera e fraterna entre os espíritos encarnados e desencarnados será possível a regeneração. Ou seja, somente dando as mãos é que poderemos chegar a todos à regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbvios obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. A gente fica pensando, ele diz que o apego aos bens terrenos constitui para nós um dos maiores obstáculos ao nosso avanço, tanto moral quanto espiritual. E a gente pode pensar, bom, mas em que os bens materiais vão nos dificultar a nossa caminhada rumo à nossa evolução? E ele diz aqui o porquê. Pelo apego a posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Ou seja, ele está querendo dizer que os bens terrenos, o apego aos bens terrenos, dificulta e destrói as nossas faculdades de amar. E a gente fica pensando assim, puxa, mas é bem verdade isso, né? Porque a gente vê quantas pessoas matam umas às outras por causa dos bens materiais. Porque não tem amor um com o outro. Quantos pais a gente vê se digladiando com os filhos e os filhos entre si, né? Esposo com esposa digladiando pelos bens materiais. Onde está a capacidade de amar? Está muito abaixo da capacidade de se desprender dos bens materiais. O amor aos bens materiais é tão grande, né, que ele dificulta qualquer outra faculdade que nós tenhamos que dependa, que coloque em risco o nosso poderio material. Então nós vemos a nossa sociedade ultimamente tem dado demonstrações fartas daqueles companheiros que se prendem aos bens materiais, né,
e que por esses bens eles desagregam qualquer coisa que se possa, que tenha em torno deles. A gente vê na política, na administração pública, na administração privada, na própria família, nas empresas, pessoas que desfalcam os bens da empresa para poder se locupletar com os bens que não lhe pertencem. E a gente vê, então, por quê? Porque as pessoas não têm amor uma para com as outras. O apego aos bens materiais está muito acima de qualquer outra faculdade. E a gente vê que esse apego aos bens materiais, a ambição é tão grande, tão desmedida, que nós às vezes roubamos ou tiramos alguma coisa de alguém que nem mesmo vamos usufruir. A gente vê na nossa sociedade pessoas que pegam dinheiro aqui e mandam lá para fora, onde eles também não têm como retirar de lá, né? Ou então eles têm dinheiro para toda a sua existência, mais umas 10 encarnações para frente. Quer dizer, eles não vão usufruir de tudo aquilo que eles desviaram em prol de si mesmos. Por quê? Porque a ambição tornou-se desmedida, tornou-se o dinheiro deixou de ser para eles um meio de sobrevivência, mais uma coisa, um objetivo que eles têm que alcançar de qualquer forma, a qualquer preço, empenhando qualquer coisa, inclusive a própria honra, né? E a gente vê, e Lacordaire diz, o desprendimento dos bens terrenos não quer dizer que a gente vá se desfazer de todos os bens que Deus nos confiou, porque os bens não nos pertencem. Deus nos coloca os bens em mãos para que a gente possa administrar, como a gente já disse em outras ocasiões, em nosso favor e em favor daqueles companheiros. Ele diz mesmo na mensagem que esse orgulho, essa satisfação que o ser experimenta por ter acumulado alguma riqueza, fruto do seu trabalho digno e honesto, é uma satisfação digna e que Deus aprova, né? O que Deus desaprova como se diz, é quando a gente não usa os bens, mas se deixa ser usado por Ele, né? Então, quando a gente fala em desprendimento dos bens terrenos, não significa também que a gente deva gerir sem qualquer parcimônia, sem qualquer cuidado, os recursos que Deus nos colocou, porque isso aí seria uma má administração dos recursos que não são nossos e que serão pedidos contas também, né? Então, ser desmazelado com os bens materiais não significa desapego, não. Significa relaxamento mesmo. Porque, inclusive, o Lacordaire fala na mensagem dele que aquele que administra bem administra mal os bens que Deus lhe confiou, passando a situação de mendicância, ele vai passar a ser um peso para a sociedade. Quer dizer, ele, em vez de ajudar com os recursos que ele possui, ele vai passar a também depender de ajuda, vai ser um peso também para a sociedade. Então, os bens têm que ser administrados em nosso favor e em favor daqueles que nossos companheiros em humanidade, né? É para isso que são os bens materiais. E para terminar, Lacordaire fala exclusivamente dos bens materiais, mas nós falamos também dos bens que a gente acha que são nossos, né? Ele cita o exemplo do próprio corpo. Nem o corpo não nos pertence, né? O corpo também é um empréstimo, tanto que quando o corpo já não nos serve mais, nós somos retirados dele, né? Ele vai se decompondo, se deteriorando a ponto de não nos servir mais como moradia. Se fosse a administração nossa, nós cuidaríamos para que ele jamais entrasse no período de desagregação. Mas isso não nos pertence, o corpo não nos pertence. E nós temos vários tipos de apego e que precisamos nos desapegar. Aquela roupa que nós não usamos mais, aquele sapato, né? Às vezes nós colecionamos 30 pares de sapatos, só temos 2 pés, né? Então, para que 30 sapatos se nós não somos centopeia, não somos polvo nem nada, para ter tantos pés para tantos sapatos, né? O desapego às coisas materiais, mas desapego também às pessoas também, né? Nós tratamos o nosso filho como se fosse nosso, propriedade nossa. A nossa mulher, o nosso esposo, o nosso pai, a nossa mãe, a avó, seja lá qual tipo, o nosso amigo, né? Tem pessoas, inclusive, que têm ciúme dos amigos. Quando sabe que aquele amigo tem um outro amigo também que considera tanto quanto ele fica com ciúme. Como você ousa ter um amigo que ama tanto quanto a mim, né? Eu queria ser o único.
nós às vezes exercemos propriedade das pessoas. E esse desprendimento precisa ser exercitado agora, porque quando desencarnarmos, como nós carregamos todas as características de quando estávamos encarnados, isso também será um grande motivo de atraso para nós na vida espiritual. Demoraremos a nos readaptar à nova realidade, porque estaremos presos ainda às coisas que aqui deixamos, que julgávamos nossos, mas que eram somente empréstimos, eram temporários. Hoje eu estou na condição de pai, amanhã eu estou na condição de filho, de neto, de avô, qualquer coisa. Nós desempenhamos vários papéis, mas não somos aquilo que pensamos que somos. Nós representamos aquilo que nós colocamos na nossa consciência. Ou seja, aqui a nossa consciência deve ser bem clara para nós que nós somos filhos de Deus reunidos com outros filhos de Deus, para que nos ajudemos uns aos outros, desprendendo-se das pessoas, não utilizando as pessoas como propriedade, mas como companheiros na caminhada que nos é assinalada rumo à perfeição espiritual, que é o objetivo a ser alcançado por todos nós. Então, como irmãos, como companheiros, devemos caminhar sem pretender propriedade e exclusividade de nada ou de ninguém, sabendo que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, e que nós aprendamos a ter o amor, aquele amor que Jesus nos ensinou, né? O amor que ama as criaturas, independente de como elas são. Ama as pessoas como elas, com todas as características, com todos os defeitos, com todas as virtudes, não nos prendendo a ela, mas amando-as de tal forma como gostaríamos de ser amados. Isso significa dizer também aceitação. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre.